Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre um motivo de satisfação ter você aqui conosco assistindo nossos vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns truques que a gente pode usar no Excel aliado com a função Soma-se. Vai ficar bem interessante, vocês vão ver. Então, sem perder tempo, eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho o nome dos funcionários, eu tenho o mês, os meses do ano aqui, e tem a tabela e tem uma coluna com o valor das vendas desses funcionários. E aqui do lado eu tenho essa tabela onde eu vou usar como critério o nome do funcionário, o mês do ano e o valor da venda. A gente vai usar a função soma-se. Porque existe a função soma-se, onde ela obedece apenas um critério. Você pode usar apenas um critério para ela. A função soma-se, você pode usar vários critérios aqui para essa função, ok? Então vamos lá. Aqui dentro do valor da opção aqui, valor de vendas, a gente vai começar a montar nossa função soma-se. Toda função no Excel começa com igual. Então, igual, soma-se, abre parênteses, e ele me pergunta qual o intervalo de soma. O intervalo de soma vai ser aqui o valor das vendas. Então, eu seleciono aqui desde o primeiro valor até o último. E aí, ponto e vírgula. Ele me pergunta qual o intervalo de critério 1. O primeiro critério que a gente vai usar vai ser o nome do funcionário. Então, onde é que está o intervalo do nome dos funcionários? Está aqui. Então, vou usar aqui desde o primeiro nome aqui do funcionário. O primeiro nome do funcionário aqui até o último. Selecionei. Volto lá na minha função. Vou dar um ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério vai ser o nome do funcionário que vai aparecer aqui dentro. Ponto e vírgula. E ele me pergunta qual o intervalo de critério 2. Agora o intervalo de critério 2 vai ser os meses aqui do ano. Então vou selecionar o intervalo aqui com os meses do ano até dezembro, de janeiro até dezembro. Ponto e vírgula. E ele me pergunta qual o critério 2. O critério 2 vai ser o mês que vai aparecer aqui dentro dessa célula aqui abaixo do título mês aqui. E agora eu fecho parênteses e dou um enter. Vocês vão observar que deu um erro. Deu esse jogo da velha aqui, valor. Isso eu fiz de propósito para mostrar um erro que acontece com a função soma-se, que às vezes a pessoa quebra um pouco a cabeça. Eu vou mostrar para você o que acontece. É bem simples. Se você clicar dentro da função aqui, você vai observar que aqui onde a gente selecionou os intervalos, você vai observar os intervalos com o nome dos funcionários. Eu selecionei até a linha 14. Observem. O intervalo aqui dos meses, eu também selecionei até a linha 14. Agora o intervalo do valor de vendas aqui, você vai observar que ela foi selecionada até a linha 15. Você vai observar que foi selecionada até a linha 15 aqui, ó. Então você vai ver que ultrapassou a quantidade de linhas dos outros intervalos. Esses intervalos eles têm que estar selecionados igualmente para poder dar certo, senão vai dar erro na função. Então a gente vai corrigir isso. A gente vai voltar lá dentro da nossa função, clicar sobre ela, e aqui onde tem a seleção que a gente fez de C3 até C15, a gente vai colocar até C14 apenas, tirar o 5 aqui e colocar um 4, vai deixar até C14. Aí você vai observar que as seleções aqui elas ficaram igual agora. Então, como você pode ver, essas seleções agora elas ficaram todas até a linha 14. Então agora elas estão iguais aqui. Então agora vai dar certo a nossa função. Elas estão igualmente selecionadas aqui, com o mesmo intervalo de linhas. Então agora quando eu der um enter vai aparecer zerado aqui dentro. Por quê? A gente não colocou nenhum critério ainda. Quando eu colocar o nome do funcionário aqui, por exemplo,
Maria, também não vai aparecer ainda nada, mas quando eu colocar o mês que ela fez venda aqui, que foi novembro, então já vai aparecer aqui o valor da venda dela, aqui ó, Maria, novembro, 3.900, apareceu o valor da venda dela aqui. Só que a gente pode ter um problema. Por exemplo, eu tenho aqui ó, por exemplo, o José, eu tenho o José aqui com acento, eu tenho o José aqui sem acento. Você pode observar, eu tenho o José aqui com acento, aqui embaixo eu tenho o José sem acento. Então eu posso escrever esse nome, o nome do José aqui errado, colocar com acento e sem acento. Eu vou ensinar um truque para vocês. E aliás, aqui embaixo também eu tenho outro José aqui com acento. Na verdade, o mesmo José, só que em mês diferente. Aqui ele fez venda em outubro e aqui ele fez venda em março. Então, o que mudou aqui foi o mês, é o mesmo José. O único José que tem diferente aqui é esse, o José aqui sem o acento. Então, quando a gente escrever aqui, por exemplo, José com acento, no mês de novembro ele não me trouxe nenhum resultado. Por quê? Porque o José ele fez venda em outubro e ele fez venda em março. Então, se eu colocar aqui outubro, ele vai trazer apenas o valor. Ele vai trazer apenas o valor de venda que o José fez em outubro, já que a outra venda dele foi de março. Então, ele não está me trazendo aqui esse valor de março, apenas o de outubro. Se eu colocasse aqui o março, ele ia me trazer o valor de março. Mas tem um truque aqui que eu vou ensinar para vocês. Aqui, em vez de colocar o E aqui com acento ou sem acento, se eu colocasse um ponto de interrogação, o ponto de interrogação ele substitui um caractere, ou seja, ele está substituindo o E aqui do José. Outro truque, em vez de eu colocar o mês de março aqui, eu colocasse um asterisco, o asterisco ele substitui uma cadeia de caracteres. Então eu colocando o asterisco, eu dando um Enter, ele vai trazer todas as vendas do funcionário que tiver as iniciais JOS, que daria um total de 8.800. Seria a soma do José, aqui de março, 2.800, com a soma do José, sem o acento no E, do mês de julho, que seria 1.900, com a soma aqui do José, do mês de outubro, que foi 4.000. Então ele está somando aqui, a venda do José com acento, que foi 2.800 do mês de março, com o José sem acento do mês de julho, 1.900, com o José de outubro, que foi 4.000. Então ele está fazendo aqui essas três somas aqui para poder chegar ao resultado aqui de 8.700, já que ele está pegando todos os funcionários que têm as iniciais JOS e está pegando todos os meses. Quando eu coloco o asterisco, ele inclui todos os meses aqui nesse critério, ok? Mas uma outra forma da gente fazer isso sem precisar estar escrevendo o nome do funcionário, escrevendo o nome do mês, seria a validação de dados, onde a gente teria uma lista suspensa e a gente iria apenas escolher o nome do funcionário sem ter que escrever. Então, como é que a gente faria isso? Tem as opções aqui, página inicial, inserir, layout da página. A gente vai escolher a opção dados. Dentro da opção dados, a gente vai escolher essa opção aqui, validação de dados. Dentro de validação de dados, onde tem permitir qualquer valor, a gente vai clicar sobre a seta e vai em lista. E aqui onde tem a fonte, a gente vai selecionar o nome dos funcionários. A gente vai pegar aqui desde o primeiro até o último nome de funcionário que tem aqui.
e vai dar um OK. Beleza, agora a gente tem uma lista suspensa aqui. Eu vou apenas clicar sobre essa seta e escolher o funcionário que eu bem entender aqui, que eu achar, que eu quiser pesquisar a venda dele. Aqui no mês, seria interessante que quando a gente selecionasse o nome do funcionário, já aparecesse o mês que esse funcionário fez a venda. Já que esse mês ele não se repete. Ele tem um único mês aqui para cada vendedor, já que ele é de janeiro a dezembro aqui, ele não se repete. Então a gente poderia usar a função PROC-V, para que quando a gente selecione o nome do funcionário já apareça o mês aqui automaticamente. Aqui dentro dessa célula a gente vai usar a função PROC-V. Então vamos lá, igual PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Qual vai ser o valor procurado? A gente vai usar o valor procurado, vai ser aqui o nome do funcionário. O valor procurado vai ser o nome do funcionário. Então a gente vai clicar sobre o nome do funcionário aqui, ponto e vírgula, matriz tabela. Qual vai ser a matriz tabela? Matriz tabela vai ser aqui a coluna do nome dos funcionários e a coluna dos meses aqui do ano. Então a gente vai selecionar essas duas colunas aqui, ok? Então a gente vai selecionar aqui a coluna dos meses do ano e dos funcionários. Tendo selecionado isso aqui, ponto e vírgula, qual o número índice tabela? O número índice tabela vai ser o número da coluna que a gente vai procurar a nossa informação. Contando aqui da esquerda para a direita, é a segunda coluna, já que a gente está procurando o mês aqui do ano. É nessa coluna aqui que está a nossa informação. Segunda coluna. Então a gente vai colocar aqui 2, para informar que é a segunda coluna, ponto e vírgula. E ele me pergunta se eu quero uma correspondência aproximada ou correspondência exata. Eu posso clicar aqui sobre correspondência exata e posso simplesmente colocar um 0 aqui. Ele vai entender da mesma forma. E fecho parênteses e dou um Enter. Então beleza. Eu vou escolhendo o nome do funcionário aqui, ó. Ele já vai trazendo o mês automaticamente. E vai trazendo também o valor da venda desse funcionário. Aí caso eu queira trazer todos os meses, em vez é só eu colocar aqui um asterisco. Aí ele vai trazer todos os meses aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui o José, aí ele me trouxe o valor total do José em todos os meses que ele fez venda aqui. Beleza? Se eu quiser todos os funcionários, eu coloco um asterisco aqui também no campo funcionário. Então ele vai me trazer o valor total aqui, que é de 35.600. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá? Qualquer dúvida, sugestão, comenta aí que eu vou tirando a dúvida de você na medida do possível. Se você gostou aí da aula, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, tá? Para que esse vídeo seja disponibilizado para mais pessoas, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.